Gonçalo ordenou-lhe que abortasse. Ela aceitou. Ele chegou à clínica cheio de arrependimento, mas ela já estava a ir-se embora. 8 meses depois, ele viu-a e deu-se conta da devastadora verdade. O que mantém um homem ao lado de uma mulher não é o amor, é a obrigação. Aquela frase foi dita com a mesma naturalidade com que alguém barra manteiga numa torrada. Era uma noite de terça-feira, quente e sem nada que a tornasse memorável, como a maioria das noites naquela casa silenciosa no Alentejo, onde o único som era o tilintar dos talheres e o ranger da cadeira de balanço no alpendre. O pai de Ricardo proferiu a sentença entre um gole de cerveja Sagres e outra garfada de bife, sem sequer olhar para ele. E foi ali, naquela mesa, engolido pela escuridão da sala, que Ricardo percebeu, ou talvez apenas aceitou, que estava a viver uma vida que nunca tinha escolhido. Mariana, sentada à sua frente, nem sequer levantou os olhos. Estava habituada às sentenças pesadas ditas com voz suave. As palavras já não a feriam como antes. Doíam, sim, mas ela já tinha criado uma couraça. Apenas barrou manteiga no seu pão, com o olhar baixo, e perguntou-se por que continuava a tentar. A D de distância entre eles. Casaram-se jovens. As pessoas da aldeia de Moura diziam que estavam apaixonados. Alguns até apostavam que seria um daqueles amores eternos que desafiam os ventos secos do deserto alentejano. Mas quem realmente conhecia Ricardo, e talvez nem ele estivesse nessa lista, sabia que ele só casou porque o pai decidiu que já era tempo. Porque Mariana era uma boa rapariga, de uma família decente, com as mãos limpas e uns olhos doces demais para dizer que não. O problema era que Mariana o amava, de verdade, não de uma forma dramática, de telenovela, mas da forma como se ama simplesmente porque sim, porque não se sabe viver de outra maneira. Amava os seus silêncios, a sua contenção, até os defeitos que todos os outros criticavam. Ela acreditava que com o tempo o coração dele se abriria, mas o tempo não desperta nada que está trancado. Ricardo, por seu lado, nunca soube o que fazer com o amor de Mariana. Sentia que era demais, que o sufocava. E também sentia culpa, não por não a amar, mas porque ela não se apercebia. Quando Mariana sorria e lhe dizia: "Fiz-te café com canela como tu gostas", ele sentia um nó no estômago. Queria agradecer, mas não conseguia. Queria sorrir, mas sentia a boca de pedra. O seu amor vivia no passado, num nome que guardava debaixo da língua, como um segredo que o queimava. Nunca teve coragem de o dizer a Mariana, não porque ela precisasse de ouvir. Ela já sabia. As mulheres sabem sempre, mas preferia fingir que não. A casa onde viviam era simples, construída pelas mãos dos seus 2 pais. Tinha paredes de tijolo à vista, cheirava a lenha e tinha janelas que deixavam entrar o vento do campo. Mas o que soprava lá dentro não era brisa, era ausência. Mariana andava pela casa como se dançasse sozinha. Cuidava das plantas no pátio, estendia os lençóis com cheiro a sabão, sabão azul e branco, e escrevia pequenos bilhetes que escondia nos bolsos das camisas dele. Bilhetes tolos como: "Hoje sonhei conosco na praia da Comporta", ou "Sorriste enquanto dormias esta noite". Ele lia-os, guardava-os, mas nunca respondia. Na aldeia diziam que ele era frio. Ela dizia que ele estava apenas cansado, que um dia acordaria diferente, mas os dias passavam e ele não acordava. Uma noite chuvosa, tudo esteve prestes a mudar. Mariana teve muita febre, tremia e suava, com os olhos perdidos e o corpo frágil como um trapo molhado. Ricardo correu até a farmácia da aldeia, encharcado até os ossos. Voltou com medicamentos, toalhas quentes e um silêncio desesperado. Passou a noite ao lado dela,
mudando-lhe as compressas, ajeitando a manta, murmurando coisas que nem sabia dizer. Quando a febre cedeu, ela adormeceu encostada ao peito dele, e ele não se mexeu. Ficou ali, a olhar para o teto, com a sensação de que algo dentro dele queria nascer. Mas não foi assim. Na manhã seguinte, ela acordou e viu-o ali. Sorriu com ternura, querendo guardar aquele momento com os olhos. Ele simplesmente se levantou e disse que tinha de ir trabalhar. Foi como se nada tivesse acontecido. Mas algo sim, tinha acontecido. Algo pequeno, discreto, mas real. Ainda assim, a distância entre eles manteve-se. Um abismo sem ponte, apenas com gestos a meio de um lado e paredes do outro. Mariana, a mulher que costumava sorrir, deixou de o fazer. Deixou de escrever os bilhetes. Escondia os seus cafés nos seus próprios goles. O silêncio entre eles cresceu até se tornar uma presença. Já não era algo que se tinha de evitar. Era o que preenchia os espaços. Ela olhava pela janela, vendo como os ramos das oliveiras dançavam com o vento, e perguntava-se quando é que tinha começado a viver assim. Quando é que deixou de tentar ser feliz e começou apenas a resistir? Talvez tenha sido no dia do casamento, talvez no primeiro obrigado que ele não lhe disse. Talvez nunca tenha chegado a começar. Ricardo sentia o peso das expectativas no peito, como um saco de areia que mais ninguém via. Culpava Mariana por estar ali, aquela casa, o papel que ele interpretava tão mal. Mas no fundo, ele sabia que o problema não era ela, era ele. Sempre tinha sido. Só era mais fácil culpar do que admitir. O pai disse-lhe que um homem a sério engole a sua dor e segue em frente, que o amor é para os fracos. E Ricardo engoliu tudo, o tédio, o mal-estar, o desejo de desaparecer. Engoliu Mariana. Uma noite, chegou a casa mais tarde do que o habitual. Tinha passado horas a conduzir sem rumo, só para evitar ter de voltar. Ao entrar, encontrou a casa escura, com apenas uma lâmpada acesa no canto da sala. Mariana estava ali, sentada no sofá, com um livro no colo que não estava a ler. «Pensei que já não vinhas», disse ela, sem raiva, sem censura. «Já cheguei», foi tudo o que ele respondeu, e sentou-se no outro lado da sala. Não disseram mais nada, apenas ficaram ali, dois corpos silenciosos, a respirar lentamente, como se a noite pudesse curar o que o amor não conseguiu. Lá fora, a chuva caía suavemente. Cá dentro, o vazio era espesso, denso, como um terceiro habitante naquela casa. E foi assim que o seu casamento foi desenhado, não com promessas obesas, mas com pausas, pausas longas, dolorosas, profundas, sem que ninguém o dissesse. E talvez, por isso mesmo, ambos o sabiam. Algo estava prestes a mudar, só que não sabiam o quê. Ainda não. Não te esqueças que cada história tem muitas faces. Faz gosto neste vídeo. Subscreve para mais histórias como esta e deixa-nos o teu primeiro comentário em baixo. O último gesto. Naquela manhã, o céu era uma página em branco, nem azul, nem cinzento, como se o próprio dia se tivesse esquecido de começar. Ricardo saiu cedo, sem dizer para onde ia. Mariana ouviu o som da porta a fechar-se com aquela ligeireza cruel de quem já aprendeu a ir-se embora por dentro muito antes de os seus pés caminharem para fora. Ficou ali, na cama, a olhar para o teto, a sentir um tipo de silêncio diferente. Já não era o silêncio entre eles, era o silêncio dentro dela. Como se o seu corpo soubesse antes da sua mente que algo se tinha partido e não se iria arranjar. Os dias seguintes chegaram em fragmentos. Ele começou a chegar à casa cada vez mais tarde. Às vezes nem sequer dormia em casa. Outras vezes voltava com o aroma de outra pele na roupa. Mariana não perguntou.
Tinha aprendido que certas respostas não valiam o sabor amargo da pergunta, até a noite em que ele não o escondeu. Estavam a jantar, ou a tentar. 2 pratos servidos, 2 cadeiras ocupadas e um abismo no meio. Ele largou o garfo na mesa com um ruído seco e disse: "Quero o divórcio." Mariana levantou o olhar lentamente, não por surpresa, mas como alguém que finalmente enfrenta o que sempre soube. "Nunca te amei", continuou ele sem hesitar. "O meu coração sempre foi de outra pessoa." Ela ficou imóvel. Não chorou, não gritou. Apenas respirou fundo, tentando que o seu corpo não desmoronasse. Por dentro, o chão tinha desabado, mas por fora, simplesmente se levantou da mesa, pegou no prato e levou-o para o lava-loiças. Ele olhou para ela, confuso com a sua falta de reação. Esperava uma cena, esperava culpa, mas tudo o que obteve foi um silêncio que doeu mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Mariana não dormiu. Sentou-se no alpendre com uma manta sobre os ombros e os pés frios. Olhou para a rua vazia e perguntou-se como era possível que, mesmo tendo previsto tudo, doesse tanto. 2 dias depois vieram as tonturas, os enjoos, a falta de menstruação. Ela soube. O seu corpo, mais uma vez, tinha avisado antes do teste, mas ainda assim, fê-lo, sozinha, numa farmácia no centro da Vila Viçosa, onde ninguém te olhava nos olhos e todos sabiam demais. Positivo. Voltou para casa com o resultado dobrado no bolso do casaco. Sentou-se na cama, respirou fundo e esperou que ele chegasse. Tinha de lhe dizer. Era o mínimo que podia fazer. Ricardo entrou como de costume, sem bater, sem olhar. Atirou a mochila para um canto e foi direto para a casa de banho. Quando saiu, Mariana estava parada no centro do quarto. "Estou grávida." Ele congelou. Os seus olhos piscaram lentamente, como se o seu cérebro se recusasse a compreender. "O quê? Grávida?" Ela repetiu, com voz clara. Ele deu um passo atrás, quase a rir dos nervos. Não pode ser. Deves ter te enganado." "Não me enganei." Silêncio. E depois, a explosão. "Desfaz-te dele, eu já estou de saída, não vou ficar por um erro, eu não o escolhi." Ela não se mexeu, não arregalou os olhos com a surpresa, não implorou. Simplesmente respondeu: "Está bem, eu trato disso." E foi aquela calma, aquela falta de luta, o que o fez suspirar de alívio. Pensou que ela tinha percebido, que aquele era o fim, que agora poderia ir-se embora com a consciência tranquila. Mas o que ele não viu, o que nunca viu, foi que por detrás daquela calma havia algo mais. Havia um plano. Ou melhor, havia algo a crescer dentro dela, algo que ele nunca entenderia. A autora da sua própria história. Nos dias seguintes, Mariana fingiu continuar com a sua vida. Limpava a casa, dava pequenos passeios pelos trilhos da aldeia, evitava os vizinhos. Alguns olhavam para ela com curiosidade, outros com pena. Ela apenas sorria sem mostrar os dentes. Carregava o segredo como quem carrega uma faca no bolso, fria, afiada, necessária. Ricardo começou a sair ainda mais e, quando estava em casa, permanecia em silêncio. Passava mais tempo com o telemóvel do que com o olhar fixo nela. E ainda assim, Mariana observava-o. Cada gesto, cada dúvida, cada novo cansaço no seu rosto. Uma noite sentaram-se à mesa em silêncio como sempre, mas algo pairava no ar. "Já falaste com um advogado?" perguntou ela sem o olhar. "Ainda não, mas vou falar", respondeu ele secamente. "Quando quiseres que assine, avisa-me." Ele anuiu e ela voltou a olhar para o seu prato, mas não comeu. Apenas brincou com a comida como alguém que procura algo que nunca esteve ali. Mais tarde, deitada na cama,
Mariana acariciou o seu próprio ventre, ainda plano, ainda invisível. Pensou no que seria daquele bebê. Pensou em como proteger algo tão frágil num mundo em que ninguém segura nada com as duas mãos. Ainda não sabia o que ia fazer. Só sabia o que não ia fazer. Na manhã seguinte, enquanto ele ainda dormia, ela escreveu algo no espelho da casa de banho com um batom. Desejo-te paz, mesmo que não seja comigo. E foi caminhar. No mercado da aldeia, viu uma mulher de meia idade com um menino nos braços. Ele ria, coberto de farinha, e abraçava a mãe com os pés pendurados. Mariana não conseguiu desviar o olhar. Sentiu vontade de chorar. Mas não o fez. Ao regressar à casa, Ricardo já tinha saído. Na cozinha, a chávena dele ainda estava na bancada, com os restos de café frio. Ela lavou-a com movimentos lentos, quase delicados, como se, ao limpá-la, pudesse apagar tudo o que lhe doía. Mais tarde, sentou-se à mesa e começou a escrever. Não eram cartas, não eram despedidas. Estava a escrever planos. Estava a pensar em rotas, em nomes, em como seria fugir, não por medo, mas por amor. Um amor que agora era só dela e daquele ser que crescia, silenciosamente, a protegê-la por dentro. E naquela noite, ao deitar-se, olhou para o teto escuro e sussurrou: não precisas de mais ninguém. Tenho-te a ti, e é suficiente. Do outro lado da cidade, Ricardo bebia, com amigos que não o conheciam, com mulheres que não o queriam de verdade. Ria alto, como se o mundo fosse simples, como se tudo estivesse bem. Mas, no fundo, havia algo estranho. Um eco, um incômodo, um vazio que nenhuma bebida podia preencher. Ainda não sabia que a maior mentira de toda a história estava prestes a começar. E que pela primeira vez na sua vida, Mariana não era a vítima. Ela era a autora. E como qualquer autora de uma história, já não queria viver. A vida é uma viagem, não é? E às vezes a parte mais valiosa da história é que não se vê. Alguma vez te sentiste como um personagem secundário na tua própria vida? Comenta embaixo e partilha os teus pensamentos. Mariana pegou numa caneta invisível e começou a reescrever o seu destino, com mãos trêmulas, mas firmes. Nas primeiras horas da madrugada, antes que o primeiro galo cantasse, saiu da aldeia sem fazer barulho. Levava uma mala pequena, os testes de gravidez escondidos entre a sua roupa de algodão e a última fotografia do seu casamento. Não por nostalgia, mas como um lembrete do que nunca mais voltaria a ser. O autocarro partiu com os faróis a rasgar a escuridão. Mariana não olhou para trás. Não por força, mas por cansaço. Atrás de si, deixava uma casa onde o amor nunca tinha entrado de verdade. Pela janela embaciada do autocarro, viu os contornos das colinas alentejanas desvanecerem-se no nevoeiro, como se o mundo que deixava para trás se estivesse a apagar lentamente. O seu destino era uma pequena aldeia isolada na zona mais interior do Alto Minho. Ali vivia a senhora Emília, a sua avó materna, uma mulher de olhos pequenos e voz firme, que carregava cada ano que tinha vivido como um selo de sabedoria no seu rosto. Mariana não telefonou antes. Simplesmente apareceu. Quando a senhora Emília abriu a porta, não disse nada. Apenas olhou para a neta, os seus olhos inchados e o silêncio colado à sua pele. E percebeu tudo. Deixou-a entrar. Indicou-lhe a cama no quarto do fundo e voltou a coser como se fosse um dia qualquer, porque as mulheres, como ela, não faziam alaridos, ofereciam refúgio. O primeiro dia passou sem perguntas, o segundo também. Foi só ao terceiro dia, enquanto classificavam milho para as galinhas, que a avó falou: se tens fome, come, se queres chorar, chora, mas não vivas com tudo isso guardado dentro. Mariana mordeu o lábio, não respondeu,
Continuou a debulhar o milho até os dedos lhe arderem. Era mais fácil sentir dor física do que falar. O tempo naquela aldeia tinha outro ritmo. Não havia internet, nem pressa, nem olhares incômodos. Apenas terra seca, um vento pesado e crianças descalças a correr pelos caminhos de terra. Mariana começou a vestir-se como as mulheres do lugar. Saias largas, blusas de algodão e o cabelo sempre apanhado. Era uma tentativa de desaparecer. Na pequena clínica de saúde, uma enfermeira de voz suave ouviu o coração do bebê pela primeira vez. Mariana fechou os olhos. Era um bater surdo, forte, inegável. Chorou em silêncio, com a cabeça apoiada no lençol gasto da marquesa. Não por tristeza, mas porque naquele som havia vida, e ela precisava de recomeçar. A mentira veio de uma vizinha intrometida. Parece que já foi mãe antes. Mariana hesitou, mas respondeu: fui, mas perdi-o. A mentira doeu, mas também protegeu. A notícia espalhou-se rápido. Em breve todos acreditaram que ela estava ali, a recuperar de uma perda. E sim, estava, só que não da que eles pensavam. Nos dias que se seguiram, Mariana ajudou a avó com a costura, cuidou das plantas e leu livros que passavam anos a apanhar pó nas estantes. Escreveu cartas que nunca enviou, anotou possíveis nomes para o bebê e praticou o sorriso em frente ao espelho. Estava a reaprender a existir. À noite, no alpendre, com os pés numa velha almofada, ouvia a avó murmurar orações e sentia que talvez, pela primeira vez, estivesse a salvo. Não precisas de fugir, disse a senhora Emília numa dessas noites, a costurar uma manta azul celeste com infinita paciência. Mas também não podes esconder-te para sempre. Mariana baixou o olhar, abraçando o seu ventre ainda discreto. Não me escondo, estou à espera de ser forte. A força não é algo que se espera, minha filha, é algo que se cria. Essa frase ecoou durante dias. Na aldeia, conheceu Sofia, uma mulher de meia-idade com 2 filhos e um passado doloroso que não escondia. Fizeram-se amigas do silêncio, daquelas que se entendem com olhares e partilham segredos sem os nomear. Foi Sofia quem, numa tarde, lhe perguntou sem rodeios: se ele mudasse, perdoá-lo-ias? Mariana não hesitou. Perdoar não é o difícil é aprender a confiar de novo. E esse era o ponto. A confiança não se arranja com desculpas. É de cristal, e o cristal partido não se arranja com linha. O tempo seguiu o seu curso, como se quisesse sarar. Mas Mariana sabia que não havia cura, só havia escolha, e ela escolheu seguir em frente. Então chegou o dia em que marcou a consulta. Não porque quisesse, mas porque precisava de sentir que estava no controlo, que era ela quem tomava as decisões. No dia anterior ficou acordada, com o olhar perdido no teto e a mão no ventre. Falou com o bebê sem palavras, só com pensamentos. Era como se lhe estivesse a dizer: se vais nascer num mundo onde ninguém te quer, é melhor que não seja agora. Mas o seu coração batia, forte, insistente, como se estivesse a dizer: estou aqui e quero-te. Nessa mesma noite, do outro lado da cidade, Ricardo sonhou. No seu sonho, Mariana saía de uma clínica branca, com as mãos manchadas de sangue e o olhar vazio. E havia um som estranho. Não um grito, não um silêncio. Era um choro. O choro de um bebê. Acordou encharcado em suor, com o peito a palpitar como se tivesse corrido quilômetros, e pela primeira vez sentiu medo. Sem pensar, entrou no carro. Conduziu sem parar, como se as rodas soubessem o caminho. Chegou à clínica mesmo ao amanhecer. A rua estava vazia, um vento frio soprava, levantando poeira. E então viu-a. Mariana saía lentamente, com passos pesados, o rosto cabisbaixo, a cabeça baixa.
Ele correu na direção dela. Mariana? Ela parou, mas não olhou para ele. Já está. Desfiz-me dele. A frase foi dita como uma faca, sem hesitar, sem dramatismo. Simplesmente dita. Ele olhou para ela com a boca a abrir e a fechar sem emitir som. Já não tens de te preocupar mais. E ela continuou a andar. Ele ajoelhou-se ali mesmo, no passeio sujo. O mundo girou. Tudo nele gritava. Mas era tarde demais, ou pelo menos era o que ele acreditava. O que ele nunca soube foi que ela não tinha feito nada. Apenas tinha decidido não partilhar mais nada com alguém que nunca ficava. Aquela mentira foi o último gesto de amor, ou talvez de autoproteção, porque sabia que, a partir daquele momento, o que carregava dentro era só dela e de quem estivesse disposto a ficar. O regresso do filho pródigo. De volta à casa depois de a ter visto sair da clínica, ou de ter acreditado que saiu com o ventre vazio e a alma destroçada, Ricardo carregava um peso que não conseguia nomear de imediato. Durante os primeiros dias, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Falava com amigos. Ria-se das mesmas piadas. Saía para beber. Mas havia algo diferente em tudo. Um som surdo por trás da música. Uma falta de sabor nas bebidas. Uma incapacidade de rir que não se conseguia explicar. A casa, antes silenciosa, agora gritava-lhe. Os objetos não estavam apenas ali, julgavam-no, a chaleira, a velha cortina que ela lavava todas as semanas, a manta azul dobrada no sofá. Tudo era uma lembrança do que ele nunca soube valorizar. Ricardo caminhava pelos quartos como quem caminha por ruínas, e por mais que tentasse convencer-se de que agora era livre, algo dentro dele sabia que tinha perdido algo maior do que qualquer liberdade. Começou a evitar o espelho. Os seus próprios olhos acusavam-no. Havia algo que não reconhecia. Inquietação. Uma noite, ao abrir a gaveta da mesinha de cabeceira à procura de um comprimido para dormir, encontrou os bilhetes. Aqueles que Mariana costumava deixar nos seus bolsos entre a roupa ou colados nos seus cadernos. Tê-los-ia lido na altura? Sim, mas nunca lhes deu importância. Agora, cada frase era um punhal. Sorriste enquanto dormias ontem à noite. Olhei para ti durante horas. Parecias feliz. Fiz-te café com canela. Sei que o preferes forte, mas hoje senti que precisavas de algo doce. E então, no fundo da gaveta, dobrado em 4, como quem esconde um pedaço da sua alma, estava o bilhete final. Se algum dia me chegares a amar de verdade, espero que ainda haja tempo. Leu-o em voz alta. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então desmoronou-se. Não foi um choro bonito, foi um colapso. O seu corpo encolheu-se no chão. Os seus soluços abafados, as suas mãos a tremerem, a sua garganta a arder. Chorou como quem nunca aprendeu a fazê-lo, como quem sempre tinha reprimido tudo e já não podia mais. Naquela noite, ele percebeu, de verdade, o que tinha feito. Não se tratava apenas de pedir o divórcio, não se tratava apenas da gravidez rejeitada. Tratava-se de todos os dias que ela tentou, de todos os dias que ela insistiu. E ele afastou-se. O arrependimento não chegou como um pensamento. Chegou como uma presença, um peso na nuca, um eco nas paredes, uma voz que repetia: ela ficou, e tu foste-te embora. Os seus amigos desapareceram. Não por maldade, mas porque não sabiam como lidar com quem ele se tinha tornado. Ricardo já não era o mesmo. Não bebia tanto. Não ria da mesma maneira.
Tinha o olhar perdido, sempre à procura de algo que ninguém lhe podia devolver. Um dia foi ao parque onde costumava caminhar com Mariana. Sentou-se no banco favorito dela, o que estava debaixo do grande sobreiro de folhas avermelhadas. Ficou ali por horas, a ver as pessoas passar. Um casal jovem passou a empurrar um carrinho de bebé e ele não desviou o olhar. Pensou, aquele podia ter sido eu, mas não foi. Voltou para casa e olhou para fotos antigas. Num álbum cheio de pó, uma imagem dos dois a dançar num casamento. Mariana sorria com os olhos. Ele estava apenas ali, mais nada. Pela primeira vez deu-se conta de que nunca sorria de verdade nas fotos com ela. Sentou-se no chão da sala, rodeado de álbuns, bilhetes e lembranças que outrora tinha ignorado. E teve clareza, uma clareza que doía. Tinha-a perdido antes de sequer se aperceber que a tinha. Nos dias seguintes, tentou ligar-lhe. O número já não funcionava. Ligou à mãe de Mariana, que desligou sem dizer palavra. Enviou mensagens e nenhuma foi respondida. Foi à casa dos pais dela. Ninguém atendeu. Soube que a tinham vendido e tinham se mudado. Mariana agora era ausência. Ricardo mergulhou na tentativa de fingir normalidade. Arranjou um trabalho numa oficina de mecânica. Passava os dias entre óleo e massa, tentando sujar as mãos para que a sua alma não se sujasse mais. À noite, dormia no sofá. Não por conforto, mas como um castigo. Os sonhos de Mariana intensificaram-se. Às vezes ela olhava para ele em silêncio. Outras vezes falava-lhe com os olhos cheios de lágrimas e, nalguns, ela entregava-lhe um bebé e depois tirava-lhe-o antes que ele pudesse segurá-lo. A solidão tornou-se um hábito, mas não dos que se escolhem, mas dos que se impõem. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrou uma carta na porta, sem endereço do remetente, sem remetente, apenas o seu nome, escrito com aquela caligrafia que ele conhecia tão bem. Abriu-a com mãos trêmulas, mas era uma nota antiga, uma que ela deve ter deixado por engano num caderno que ele atirou fora e que alguém, por acaso, devolveu. Vi-te a dormir ontem à noite, estava a sonhar, os teus lábios mexiam-se, diziam o meu nome, quero acreditar que sim. Ele desmoronou-se de novo. No dia seguinte, decidiu limpar a casa, como se quisesse tirar o cheiro à omissão, a marca da cobardia. Deitou fora o que não precisava, pôs os bilhetes numa caixa, selou-a e escondeu-a, mas não conseguiu desfazer-se de nada que fosse dela. Até o cheiro do shampoo dela ainda estava na almofada. E às vezes encostava o rosto ali, como quem procura um lugar seguro. O arrependimento agora era um corpo dentro dele, ocupava espaço, falava, impedia-o de sorrir. Não havia um único gesto do dia que não trouxesse uma lembrança de Mariana. E o mais cruel era saber que não podia voltar, porque ela já não estava onde ele a deixou. E mais do que isso, talvez já não o estivesse à espera. Ricardo então começou a escrever. Não cartas, porque não sabia para onde as enviar, mas textos soltos, desabafos, como este. Hoje vi uma mulher com um menino nos braços. Riam-se, pensei. Aquela podias ter sido tu, aqueles podíamos ter sido nós, mas não somos. Eu matei essa possibilidade e continuo vivo. Essa é a pior parte. Escrevia sem parar. Às vezes lia em voz alta, para ninguém. Outras vezes rasgava as páginas imediatamente, como se ao escrever estivesse a tentar exorcizar um fantasma que ele próprio tinha criado. Uma noite saiu a pé, sem destino. Caminhou por ruas desconhecidas, atravessou pontes, percorreu avenidas. Só parou quando o seu corpo já não podia mais. Sentou-se num lancio e chorou de novo. Por mais vezes que o tivesse feito,
Sentia-se sempre como a primeira. E foi ali, com o rosto entre as mãos, que finalmente percebeu. Não se tratava apenas de Mariana. Tratava-se dele. O homem que não soube amar. O menino que cresceu a ouvir que o sentimento era uma fraqueza. O marido que não aprendeu a ficar. E agora não havia onde se esconder. Naquela manhã, ao regressar à casa, tomou uma decisão. Recomeçar. Não por ela, não por arrependimento, mas porque precisava de se reconstruir por dentro. Mas o vazio, esse não iria embora. Porque quando alguém se vai deixando amor e silêncio no mesmo lugar, não há cura. Só há convivência. E isso era o que Ricardo estava a aprender. A conviver com um amor que chegou tarde demais. O tempo tinha aquele cruel hábito de dar lições quando já não havia mais exames para fazer. Um final com valor. Nos meses seguintes, Ricardo mudou. Não como quem procura redenção, mas como alguém que finalmente percebe o que perdeu. A sua rotina tornou-se mais calma, mais contida. Já não havia pressa nem distração. A oficina era o único lugar onde a sua mente se acalmava. Martelar, apertar parafusos, arranjar o que estava partido. Era irônico. Ele podia arranjar qualquer coisa, menos a sua vida. Uma tarde com o céu de um azul triste e as ruas movimentadas da cidade do Porto a palpitar à sua volta, Ricardo caminhava sem rumo. Tinha saído do trabalho cedo, tomado uma rota diferente e acabou numa praça cujo nome não sabia. Havia um chafariz antigo, bancos de pedra, vendedores de farturas e famílias espalhadas na relva seca. Um lugar comum. Mas naquele dia foi onde tudo parou. Ele viu-a. Do outro lado da rua, Mariana. Ela usava uma blusa larga, mas não o suficiente para esconder o ventre que segurava com delicadeza e firmeza. Caminhava devagar, uma mão nas costas, a outra no estômago. Usava um vestido simples e sandálias rasas, e o cabelo apanhado de uma forma que ele nunca tinha visto. Mas era ela. A cidade continuou. As pessoas passavam, os carros apitavam, as crianças riam-se. Mas para Ricardo, tudo se silenciou. O mundo perdeu o som. Só existia aquela imagem, a mulher que ele acreditou ter perdido para sempre. E mais do que isso, a verdade que ela nunca lhe tinha dito. Ele deu um passo, depois outro, e parou. O impacto foi mais forte do que o impulso. Não era apenas surpresa. Era uma pontada no peito e um arrependimento que agora tinha carne, forma e movimento. Sentiu que as pernas lhe falhavam. Ofegou à procura de ar, com os olhos cheios de lágrimas, e então sentou-se no lancio, sem sequer se aperceber, com a cabeça baixa, os cotovelos nos joelhos. Ali, entre o ruído da cidade e o silêncio interno, murmurou. Ela mentiu, não abortou, protegeu-me, mesmo disso. E chorou. De novo, mas de maneira diferente. Porque agora havia algo mais do que culpa. Havia esperança. Mariana atravessou a praça sem o ver. Entrou numa padaria, comprou pão, falou com a vendedora, sorriu um pouco e foi-se embora. Quando voltou a passar, ele não se mexeu. Apenas a observou. Parecia cansada, mas completa. Havia uma calma feroz na sua postura, como alguém que caiu, mas escolheu levantar-se. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Sentou-se na beira da cama e olhou pela janela, com os olhos fixos na escuridão. E, em algum momento, a sua mente criou uma imagem. Uma imagem. Ele com o bebê nos braços. A criança olhava para ele com olhos profundos, como os dela. E no sonho, ele dizia: desculpa, não pelo passado, mas por não ser melhor. Acordou encharcado em suor, mas com clareza, como quem recebeu uma missão. Precisava de a ver,
de verdade, não apenas de a encontrar na rua, como um espectador. Precisava de estar em frente a ela, olhar para ela nos olhos e dizer tudo o que tinha guardado dentro, mesmo que ela não o perdoasse, mesmo que não quisesse ouvir. Sabia que não podia aparecer de mãos vazias, ou com palavras baratas. Na manhã seguinte, pediu 2 dias de folga. Disse ao seu chefe que tinha de resolver algo pessoal. Apanhou um autocarro para o distrito de Braga. Não sabia se ela ainda estava lá, mas era a única pista que tinha. O caminho para a aldeia parecia mais longo do que era. Cada curva era uma lembrança, cada paragem uma hipótese do que diria. Chegou ao anoitecer com o sol a esconder-se por trás das serras minhotas. A aldeia continuava a ser simples, silenciosa, como um lugar que guarda os segredos de todos. Perguntou pela senhora Emília. Um menino apontou-lhe a casa com o telhado gasto. Ricardo parou em frente ao portão de madeira. O seu coração batia contra o peito. Respirou fundo. Chamou. E esperou. O portão rangeu antes de se abrir de todo. Não foi Mariana quem atendeu. Foi a senhora Emília. Os seus olhos, pequenos e afiados, examinaram Ricardo de alto a baixo. Como quem examina um animal ferido que regressou ao deserto onde nasceu. Não disse nada ao princípio. Simplesmente abriu a porta um pouco mais. Entra. Ele obedeceu. Com passos lentos atravessou o pátio de terra batida, onde as flores cresciam de forma selvagem, mas viva. Havia cheiro a terra, a broa de milho acabada de fazer e um silêncio denso. A Mariana não te quer aqui, disse ela já na cozinha, a mexer algo sobre o lume. Ricardo ficou quieto, com as mãos a tremer e a garganta seca. Eu sei, mas mesmo assim tinha de vir. Senhora Emília. Por quê? Porque agora percebo. E não vim prometer nada. Só quero estar aqui, fazer o que ela me permitir. Queres mudar? Ele anuiu com o olhar baixo. Então ela pousou a colher de pau na bancada, virou-se, cruzou os braços e olhou-o na cara com a dureza de quem viu demasiados homens prometer o que nunca cumprem. Então fica, mas sem romantismo, sem promessas, só com presença. Ela não precisa de um homem, precisa de ajuda. E o bebê precisa de um pai. Aquelas palavras chegaram-lhe como uma marca, uma chamada, uma sentença. Nessa mesma noite, a senhora Emília preparou o quarto do fundo. Era estreito, com uma única cama e um armário que cheirava a madeira velha. Mas era um começo, e ele aceitou-o com humildade. No dia seguinte, às 6 da manhã, ouviu passos na cozinha. Levantou-se antes que o sol aquecesse os azulejos e foi para lá. Mariana estava de costas para ele, a mexer um tacho com um avental manchado de farinha. Não lhe disse bom dia. Não se virou. Simplesmente falou secamente. Não tens de fingir que está tudo bem. Não vim fingir nada, respondeu ele em voz baixa. Ela continuou a mexer o tacho. Até quando é que te vais ajudar? Todo o tempo que me deixares. Ela parou, respirou fundo, depois voltou a mexer. Não disse mais nada. E assim se passaram os dias. Uma convivência silenciosa, tensa, mas respeitosa. Ricardo começou a ajudar nas coisas pequenas. Primeiro, limpando o pátio. Depois, indo ao mercado, a carregar os sacos. Cuidou do galinheiro. Mudou a água às plantas. Preparou baldes de água morna quando Mariana tinha dores nas costas. Aprendeu a fazer chá de canela como a senhora Emília lhe ensinou. Observava em silêncio. Prestava atenção. Um dia viu Mariana a tentar alcançar algo numa prateleira alta. Ela esticou os braços, resmungou e continuou a tentar. Ele aproximou-se lentamente. Posso? Ela hesitou e pela primeira vez olhou-o nos olhos. Só se pedires licença. Ele respirou fundo.
Posso ajudar-te, Mariana? Ela desviou o olhar e lentamente deu um passo para o lado. Era apenas um frasco de farinha. Mas para ele era um mundo. O tempo passou. Os dias eram longos. Mas algo estava a mudar, embora ninguém lhe pusesse nome. Uma tarde quente, enquanto a senhora Emília dormia uma sesta na rede e Mariana descansava com os pés num banco, Ricardo estava a lidar com a torneira do pátio. A pressão da água estava baixa, salpicava por todo o lado, e ele resmungava maldições. Maldita seja, só falta esta coisa explodir agora. Mariana ouviu-o, e pela primeira vez soltou uma gargalhada, breve, mas real. Ele virou-se, surpreendido, e ela desviou o olhar, como quem foi apanhada por um afeto que não queria admitir. O que foi isso? Arriscou-se a perguntar. Nada, é só que não mudaste assim tanto. Ele sorriu sem saber se isso era bom ou mal, mas era um sinal. No quarto dela, em cima do berço de madeira, havia um ursinho de peluche, o mesmo do início do casamento que ele outrora lhe tinha trazido sem pensar, num gesto pequeno demais para o que faltava entre eles. Agora, aquele pequeno urso estava ali, testemunha de um tempo que já não existia. Um dia, enquanto Mariana dobrava a roupa do bebê, ele entrou lentamente. Posso? Ela não respondeu, mas também não o expulsou. Ele aproximou-se do berço, tocou com cuidado no ursinho. Depois, olhou para ela. Quem me dera poder voltar atrás, fazer tudo diferente. Ela parou, olhou para ele. Havia lágrimas nos seus olhos, mas também firmeza. Mas não podes. Eu sei. E não me serve de nada que me digas que mudaste. Não quero ouvir. Preciso de o ver, de o sentir. É isso que estou a tentar fazer. O silêncio entre eles já não era um abismo, era uma ponte em construção. Lenta, incerta, mas real. As semanas passaram. Ricardo continuava ali, presente, silencioso, firme. E Mariana, pouco a pouco, começou a respirar de outra maneira, ainda com medo, ainda com reservas, mas algo nela também estava a mudar, porque o amor às vezes não volta, renasce, do zero, de outra maneira. E ninguém ali tinha pressa, porque quando as peças se colam com cuidado, formam algo mais forte do que antes. Mesmo que nunca sejam as mesmas. Uma nova classe de família. Naquela madrugada, o tempo pareceu sair do seu eixo. A casa estava escura e o mundo inteiro dormia. Menos ela. O choro de Mariana era seco, intenso, e atravessava as paredes como um trovão abafado. Ricardo, que dormia leve desde que se mudou para o pequeno quarto do fundo, levantou-se da cama como se estivesse a ser atacado. Nem sequer calçou os sapatos. Correu pela casa, com os olhos a arder e o coração disparado. Encontrou-a encurvada no corredor, a segurar o ventre com ambas as mãos, encharcada num suor frio. Mariana! Gritou ele ao aproximar-se. Está a vir, agora! Murmurou ela entre dentes com a voz partida pela dor. Ele não hesitou. Agarrou nas chaves, abriu o portão de entrada e ligou o carro com os faróis ainda apagados. A senhora Emília já estava de pé também, como se o soubesse de antemão. Apenas lhe entregou o saco do hospital, sem dizer uma palavra. Ricardo correu de volta para onde estava Mariana e ajudou-a a entrar no carro. Ninguém disse nada. O caminho para o hospital foi como atravessar um campo minado. Buracos, pedras, curvas. E no banco do pendura ia a mulher que ele uma vez jurou não amar e que agora era a única pessoa que ele queria ver,
a respirar. Respira comigo, Mariana. Força, respira fundo. Eu sei o que tenho de fazer, disse ela entre dentes. Só conduz. E ele conduziu, com o cuidado de quem carrega algo sagrado. No hospital, o corredor cheirava a desinfetante e a urgência. Os médicos corriam de um lado para o outro e ele sentiu as pernas a falhar quando a colocaram numa cadeira de rodas. É o pai? Perguntaram-lhe. Ele hesitou por um segundo, mas não para pensar, apenas para deixar o peso das palavras assentar. Sim, sou eu. Permitiram-lhe entrar. Ele ficou ao lado dela, segurando-lhe a mão com força. Ela, entre contração e contração, apertava com tanta intensidade que os dedos dele palpitavam. Mas ele não a soltou. Mariana, murmurou. Ela não respondeu, mas também não o soltou. As horas pareceram semanas. O parto foi longo e difícil. Mas num momento, o som que preencheu aquela sala não foi um grito de dor. Foi um choro pequeno e novo. Um choro agudo, cortante. O tipo de som que só nasce uma vez e muda tudo. Ricardo sentiu que as pernas não o sustentavam. Teve de se apoiar na parede. As lágrimas chegaram antes que pudesse detê-las. É uma menina, disse a enfermeira emocionada, entregando-lhe o bebê limpo e embrulhado. Mariana virou a cara lentamente, exausta, esgotada, mas viva, e viu-o a receber a filha nos braços. Ricardo segurou-a como quem segura fogo, mas também esperança, com os olhos abertos, as mãos a tremer. Era tão pequena, tão leve, tão real. Olá, pequenina, sussurrou com a voz embargada. Olhou para Mariana. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, sem maquilhagem, sem armadura. Apenas ela, humana, completa, forte. Ela anuiu ligeiramente com a cabeça, como quem permite, como quem reconhece algo. E ele percebeu. Não era perdão, ainda não, mas era algo, um passo. Nos dias seguintes, a casa mudou. O silêncio deu lugar a choros, passos apressados, água a ferver, biberões, panos quentes. Mariana amamentava com olhos atentos e Ricardo oferecia-se para segurar o bebê após cada mamada. Aprendeu a mudar fraldas, a aquecer a água à temperatura certa, a acalmar o choro com música suave. A senhora Emília observava de longe. Não dizia muito, mas o seu olhar continha uma paz contida, como quem vê um campo estéril a começar a florescer. Uma tarde ela estava sentada com o bebê nos braços, a embalá-la com cuidado. O sol que entrava pela janela dourada os seus cabelos brancos. Ricardo e Mariana estavam na cozinha, separados pela mesa, a trocar olhares breves, a tentar decifrar o novo idioma que nascia entre eles. A senhora Emília chamou-os com um gesto. Eles aproximaram-se. Agora é de vocês, disse, sem rodeios, a olhar para a menina que dormia no seu colo. O que eu podia fazer, já fiz. Uma casa, uma mentira e amor, de parte dos dois. Entregou o bebê a Mariana com delicadeza, como quem devolve um milagre. Mariana segurou-a nos braços com um afeto quase tímido. Olhou para Ricardo. Ele não disse nada, apenas a olhou. Nos olhos. Ainda não te perdoo, disse Mariana, com a voz firme, mas embargada. Não o espero, mas acho que quero fazê-lo. Essa frase, dita com os olhos cheios de medo, mas também de ternura, foi o começo de tudo o que ainda podia florescer. Ele sorriu. Está bem, enquanto esperas eu cuidarei de ti. E ela acreditou, porque há uma diferença entre quem regressa e quem fica. E ele estava ali, sem promessas, sem discursos, apenas com presença. E naquele momento, embora nenhuma ferida se fechasse por completo, eram uma família. Não perfeita, mas possível. Um final. Com valor.
O tempo passou com passos lentos, como se soubesse que a pressa não combina com a reconstrução. Os dias naquela casa já não eram feitos de silêncios cortantes, mas de sons novos. O ruído dos passos pequenos no corredor, o riso tímido de uma menina que começava a explorar o mundo e as conversas suaves entre duas pessoas que finalmente aprendiam a ouvir-se. Ricardo acordava cedo. O sol mal se espreguiçava sobre os telhados quando ele já estava vestido, com as mãos ásperas, e o almoço que Mariana lhe tinha preparado, pronto. A obra ficava a meia hora a pé. Era um trabalho duro, mas era honesto. E para ele, mais do que isso, era a oportunidade de construir algo sólido, tanto por fora como por dentro. Regressava à tarde com o corpo coberto de pó e o rosto bronzeado pelo sol. Mas, ao atravessar o portão de madeira, encontrava sempre a mesma cena. Mariana sentada no alpendre, com a pequena no seu colo ou aos seus pés, a brincar com retalhos de pano, folhas secas e a inventar histórias para cada novo som que ela aprendia a fazer. "O banho está pronto", dizia-lhe Mariana, sem o olhar enquanto ele tirava as botas sujas. Era rotina, mas não era automático. Era cuidado, um cuidado que tinha nascido lentamente, como tudo o que precisava de renascer. Depois do banho, tomava um chá, o de canela, com mais açúcar do que ele gostava, mas que ela dizia que ajudava a relaxar. Era nesses momentos que se olhavam nos olhos. Não falavam do passado. Não havia necessidade. O importante era o que estavam a construir. O bebé, agora com dentes a caminho e passos cambaleantes, tinha se tornado o centro do seu universo. Cada nova sílaba, cada tentativa de dizer mamã ou papá era celebrada com uma alegria contida, como se tivessem medo de que o destino os ouvisse e viesse cobrar. Mariana sorria mais, e era um sorriso diferente do que ele se lembrava. Antes, sorria com esperança. Agora, fazia-o com presença. Um sorriso de quem já não espera nada, mas que apenas vive. Ricardo, ao vê-la assim, sentia uma gratidão silenciosa. Não por ter sido perdoado, mas por ter sido permitido, por ter sido recebido, mesmo sem que toda a história desmoronasse. Por ela ter escolhido ficar, apesar de não ter porquê. Os domingos eram os dias favoritos naquela casa. Levantavam-se sem pressa. A senhora Emília fazia broa no forno a lenha e depois do almoço contava histórias de quando era jovem. A pequena ouvia sem perceber muito, mas aplaudindo sempre no final. E todos se riam. Mariana às vezes olhava para Ricardo e via um homem diferente, um que não tinha conhecido antes. Alguém que já não pedia perdão com palavras, mas com ações. Que voltava para casa exausto, mas ainda assim encontrava forças para contar uma história ou arranjar a torneira que pingava há dias. Ela já não dizia que o perdoava, mas todas as noites, ao deitar-se ao lado dele, encostava a cabeça ao peito dele. E isso era suficiente. Foi numa dessas noites, com a pequena a dormir no seu colo e a brisa quente a roçar o alpendre, que aconteceu. Ricardo ajoelhou-se, não com pressa nem com medo, mas com uma serenidade que Mariana ainda não tinha visto nele. Tirou uma pequena caixa de cartão do bolso. Dentro, um anel simples, sem pedras, sem brilho, mas limpo, escolhido com cuidado. Pago com dias de trabalho e noites de poupança. Mariana, eu fui um idiota. Amei-te desde o início, mas fui estúpido demais para me aperceber. A voz dele era firme, mas o seu olhar tremia. Ela olhou para ele sem dizer nada. A pequena continuava a dormir, a respirar suavemente, como se tudo no mundo estivesse no seu lugar. Tu és o meu lar, a minha coragem. Queres casar comigo? Outra vez?
Desta vez por amor, só por amor. O tempo parou. Mariana olhou para a pequena, depois para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção que se transbordava. Demorou um momento a responder, porque sabia o que aquele sim significava. Era um novo começo, não para esquecer o passado, mas para olhá-lo como quem recorda o caminho que os levou até ali. Sim, agora sim. Ricardo fechou os olhos por um instante, como quem exala um suspiro de alívio, como quem encontra refúgio. No fundo do pátio, na sombra das plantas, a senhora Emília olhava. Não se aproximou, apenas sorriu. Um sorriso silencioso, de quem percebe que algumas colheitas demoram a chegar, mas florescem. Agora, uma família de verdade, murmurou, voltando a entrar com o coração leve. No alpendre, a lua parecia ouvir tudo. E ali, sob um céu cheio de testemunhas invisíveis, 3 vidas se entrelaçaram, não com promessas, mas com gestos, com o peso de tudo o que foi e a leveza de tudo o que ainda podia ser. O amor agora não era uma utopia, era uma realidade diária. O amor verdadeiro nem sempre começa com promessas. Às vezes começa com quedas, com silêncios, com feridas que ninguém vê, mas também com escolhas, com alguém que mesmo depois de tudo decide ficar. Porque amar não é dizer, é cuidar, é ouvir, é voltar e merecer ficar. E às vezes o que começa com dor termina com um bebê a dormir nos teus braços e um coração que finalmente percebe o que significa amar de verdade. Se sentiste esta história até ao fim, conta-me que estiveste aqui comigo. Escreve nos comentários "Fiquei", porque quem fica até ao fim entende o valor de um novo começo.